Olá, meus caros alunos de patologia médica. Hoje iniciaremos então um novo módulo dentro da patologia geral, um módulo de extrema importância e que na realidade vai nos ocorrer ali em várias sequências de videoaulas pela sua importância, pela sua relevância e porque tem muitas informações intrínsecas e que são necessárias que vocês guardem. Mas vamos tentar fazer um brainstorming do que foi falado até agora para vocês. Muito bem, falamos então que a patologia era qualquer evolução ou desvio da normalidade causada por injúrias, cuja patogênese e etiologia nós tínhamos aí de origem diversa. E que nós falamos para vocês então em primeiro, segundo e terceiro módulo que um tecido ou uma célula em especial, ela mantinha-se então em homeostase e uma morfostase, mas quando injuriada, elas podiam se adaptar quando nós tínhamos uma injúria de pequena monta. E essa adaptação ela se formava a partir de uma hiperplasia, de uma hipertrofia, atrofia ou uma metaplasia. Quando uma injúria era de grande monta, a célula poderia quase morrer, mas ainda ela conseguia manifestar-se por respiração aeróbica e produção de trifosfato de adenosina, o ATP. E nessas ocasiões, principalmente quando a injúria ocorria em alguns órgãos que estão associados ao metabolismo intermediário, vocês tinham aí um quadro de acúmulo de água, chamando então de degeneração hidrópica, um acúmulo de gordura, chamado de metamorfose gordurose ou esteatose. Nós tínhamos aí degenerações chamadas de proteicas ou hialinas, quando vocês tinham um acúmulo de proteínas, ou glicídicas, quando vocês tinham um acúmulo de glicose ou de qualquer outro carboidrato. Quando eu não tinha um quadro para essa célula se adaptar, aonde eu tinha um quadro de morte efetiva, porque passou o ponto crítico, eu não consigo mais respirar, eu não consigo mais produzir energia, nós passamos então a um termo de terceiro módulo chamado de necrose e morte celular. Lembrando que a morte celular poderia ocorrer de duas formas: uma morte programada geneticamente, chamadas então de apoptose, ou ainda um quadro de uma morte patológica, aonde eu não conseguia ter tempo suficiente para que aquela célula começasse a produzir um quadro específico de genes que promoviam então uma morte programada. E eu tinha então uma morte patológica, chamada então de necrose, com os vários tipos: coagulativa, caseosa, isquêmica, tá? Em todas elas que vocês viram no terceiro módulo. Muito bem. Quando eu tenho uma injúria celular penetrante ao organismo, como por exemplo a uma infecção bacteriana, vocês acham que o quadro único e exclusivo que ocorrerá são apenas as adaptações, os acúmulos e a morte? É claro que quando eu tenho uma invasão tecidual por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, é claro que o organismo também tende a reagir. E essa reação é o que será abordado a partir de agora. O que é essa reação? É a tentativa de isolar o agente agressor, conter o agente agressor, diminuir a toxina produzida por esses agentes agressores e a tentativa de posteriormente agredir e combater, tentar restaurar um novo campo de batalha num processo que a gente vai chamar de cicatrização posterior. Então o organismo também reage, mas essa reação, lembre-se que promoverá uma lise, uma agressão importante ao tecido, que formará na realidade esse tecido injuriado num verdadeiro campo de batalha entre um agente que agrediu e o organismo que vai tentar combater. E nesse sentido todo entra esse novo módulo, chamado então de inflamação. O que é inflamação? Inflamação também ocorrerá a partir de uma doença, uma sequência de eventos que segue tudo aquilo que nós que falamos até agora para vocês. Nós teríamos uma etiologia específica, que são vírus, bactérias principalmente. Ocorrerá então uma patogenia ou uma alteração do ambiente tissular que vai promover então alterações morfológicas e posteriormente e sequencialmente
as manifestações clínicas. Vamos colocar aqui para vocês que, dentro de um processo inflamatório, nós vamos dividir também em módulos. E esses módulos ocorrerão na seguinte forma. O primeiro videoaula falaremos sobre a patogenia e, quiçá, um segundo também, dependendo da riqueza de necessidades, de sequências de eventos que cada uma ocorrerá. E a partir daí, num terceiro módulo, falaremos das alterações morfológicas e das alterações clínicas que ocorrerá então num processo inflamatório. Mas muito bem, lembre-se, processo inflamatório é uma reação do organismo frente a toda e quaisquer alterações que penetrem no organismo, ou seja, de grande virulência. Vamos entrar então, a partir desse momento, no ambiente inflamatório. Muito bem. O que significa o termo inflamar? Como o próprio nome diz, inflamar significa ficar em chamas. O tecido aumenta a temperatura, ele começa a degradar proteínas porque aumenta a temperatura local. Portanto, inflamação é resultado de uma alteração de um tecido vascularizado frente à agressão. Então, pensamos a partir de agora que as primeiras alterações que ocorrerá no processo inflamatório serão sempre de um tecido que é vascularizado. E essa vascularização, essa alteração toda, vai ocorrendo numa cronologia importante. E essa cronologia importante vai nos dar, então, as classificações iniciais de uma inflamação, que pode ser aguda. O que é uma inflamação aguda? Que ocorre num espaço de tempo pequeno, em dias, horas, até no máximo uma semana, e a crônica, que ocorre a partir daí, quando você tem uma modificação estrutural e uma modificação como uma inflamação ocorre. Mas é importante que toda inflamação, seja aguda ou seja crônica, ela tende a ter uma nomenclatura especial e recebe então um sufixo "it". Como, por exemplo, se eu tiver uma inflamação na boca, estomatite. No estômago, passa a se chamar gastrite. No ilho, ele vai receber o nome de ilite ou ileite. Tá? Se eu tiver na bexiga, uma cistite, no apêndice, uma apendicite. Mas tem alguns nomes que fogem dessa realidade? Sim, e que é importante que vocês guardem a partir de agora. Se eu comprometer o seco, por exemplo, isso tem uma nomenclatura especial chamada de tiflite, ok? Abordaremos a partir deste momento a inflamação que inicia-se, chamada de inflamação aguda, que é a primeira reação. É uma reação imediata. É uma reação que, a partir do momento que você agride o tecido, ela começa a reagir. E essa tende a ter como objetivo principal o isolamento da área agredida. Eu tento destruir o microorganismo, produzo muitas substâncias que vai tentar inibir a toxina e, consequentemente, levar um quadro de cura. Lembre-se, nem sempre eu vou conseguir a cura dentro de uma inflamação aguda, mas também ela tem essa proporção funcional. Muito bem, como é que nós temos uma inflamação aguda? Uma inflamação aguda é uma inflamação de curta duração, como eu falei para vocês, de horas, de dias, quiçá de uma semana, cuja ação fundamental é promover a exudação, ou seja, a saída de líquidos, de plasma e também de células e proteínas de dentro do vaso para fora desse vaso sanguíneo. E qual é a marca registrada da inflamação aguda quando se fala em qual é o agente, qual é o ator fundamental? E esse ator fundamental tem um nome, chamado de neutrófilo. Observou neutrófilo numa inflamação, nós temos aí que nos remete então a uma inflamação do tipo aguda. Olha só a exudação de líquidos e proteínas ocorrendo nesse quadro histológico. Eu tenho um vaso e esse vaso está aumentado. Eu tenho aqui muito líquido e no tecido intersticial perifericamente eu já tenho uma imagem negativa do líquido que acaba fazendo uma
um distanciamento das fibras colágenas que mantém e contém o arcabouço vascular, e eu tenho essas células aqui, ó, essas células pequenas, cujo núcleo ele é multinucleado, ou pelo menos ele é polimorfo nuclear, tem várias formas, característica então da nossa célula fundamental, que é o ator principal de uma inflamação aguda, chamada de neutrófilo. Então vamos começar a contar para vocês uma história importante, uma história de um cachorro que eu encontrei numa biblioteca. Ele sai da origem da onde ele foi gerado, que ele ficava a mãe morando na biblioteca, e eu peguei esse cachorro e levei para minha casa. Aonde na minha casa, perifericamente, eu tenho um terreno baldio e deixo o cachorro lá. Esse cachorro ele anda para cá, ele anda para lá, ele acaba fazendo toda a sua vida nesse terreno baldio, aonde ele acaba fazendo, né, a inspeção no local, cansou de fazer, vai para o outro e vai para um outro lugar. À medida em que eu mantenho esse cachorro sobre a minha custódia, eu alimento esse cachorro, ele me reconhece como uma pessoa que é anfitriã para ele e que é o cuidador dele. A partir do momento em que entra alguém estranho, ele começa a latir, ele começa a dar indícios de que alguma coisa está invadindo esse tecido ou nosso querido ambiente ou nosso terreno baldio para depois invadir a nossa casa. O que o cachorro faz? Ele reconhece. Como é que ele reconhece o bandido? Ah, o bandido tem armas, o bandido tem aquela camisinha listrada, ele usa uma máscara de bandido e a partir do momento que ele vai reconhecendo algumas estruturas, ele vai nos avisar. E como é que chama esse nosso cachorro? Bem, quando ele morava lá na biblioteca, ele tinha um nome. Ele te chamava monócito. E a partir que ele sai da biblioteca, ou sai do vaso sanguíneo, que foi a origem dele, ele passa então no nosso terreno baldio, que a gente chama esse terreno baldio de tecido periférico. E ele ganha o nome então de macrófago. Então tudo inicia-se com o macrófago, que ele anda no tecido, que ele migra para o tecido, ele anda para cá, anda para lá. E à medida em que ele reconhece algo estranho, o que é algo estranho? Ah, é a camisinha listrada, é a máscara, que a partir de agora são chamadas de PAMPs. PAMPs são fragmentos de estrutura que o organismo reconhece como estranho e que vírus, bactérias possuem essa mesma sequência de epitopos que é considerada como estranho. E considerou como estranho, ele acaba latindo, mas ele não consegue latir, ele consegue então a produzir as citocinas, secreção de citocinas, cuspir citocinas, que são chamadas de citocinas pró-inflamatórias. E quais são elas? Fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Mas espera aí, professor, você não disse que o principal ator era o neutrófilo? Sem dúvida nenhuma que sim, mas eu tenho que ter um ator coadjuvante nessa história toda e que praticamente comece a nossa história. E quem começa a nossa história chama-se macrófago. E esse macrófago tende a apresentar e modificar o ambiente, para aí sim o nosso herói, o chamado neutrófilo, poder agir. Então o que o macrófago faz? É preparar o ambiente. Ele vai produzir citocinas pró-inflamatórias e que vai mudar o tecido que é ricamente vascularizado. Então aqui nós vamos ter duas fases iniciais importantes de uma inflamação. Uma inflamação de produção de fármacos, chamados de fase inflamatória farmacológica. E segundo, uma fase inflamatória vascular, que são as próprias citocinas, que são os fármacos produzidos muitas vezes pelo macrófago e por outras substâncias e por outras células incitadas por esse macrófago, que vai ocasionar as modificações vasculares, que didaticamente é uma segunda fase. Muito bem, que evento vascular vai ocorrer então? Um evento vascular de vasoconstrição, também chamada de isquemia transitória. Como o próprio nome diz, ocorre em segundos, que vai preparar para que ocorra a exudação plasmática e a exudação celular.
posteriormente eu vou ter uma vasodilatação. Essa vasodilatação ocorre para produzir um aumento da vascularização local, e que se aumenta a vascularização, já vou ter um ruborzinho, o tecido vai ficar um pouquinho vermelho e vai aumentar o calor local. Opa! Calor inflamare, inflamar, característica de inflamação. E outra coisa que uma vasodilatação faz, estase. Mas que raio de coisa é estase? Lentificação da circulação local. Essa lentificação é, eu vou correr a circulação de forma mais lenta para que eu possa fazer com que eu tenha uma exudação celular um pouco mais efetiva. Todos esses eventos vasculares têm um único propósito: sair líquido, plasma de dentro do vaso para fora e também fazer com que eu tenha a célula saindo. Ok? Muito bem. Como é que ocorre todo esse evento então? Antes de falar como o evento ocorre, é importante que a gente tenha então como é que o fluxo sanguíneo em modelo esquemático ocorre para vocês. Ele ocorre de uma forma chamada de fluxo laminar, aonde todo o componente figurado ele fica no centro, enquanto o plasma fica praticamente na periferia. Esse evento faz com que toda a pressão arterial ou venosa faz com que empurre todo esse conteúdo para frente sem ter nenhum contato com a superfície que reveste um vaso sanguíneo chamada-se de endotélio. Ocorre mais ou menos assim. Olha aí, os elementos figurados ocorrem bem no centro, enquanto o vaso sanguíneo flui de forma adequada com pressão, para que você não tenha batendo uma célula um lado para você mudar esse fluxo ou turbilhar esse fluxo. Ok? Muito bem. À medida em que eu tenho uma injúria, eu começo a fazer com que aquele nosso macrófago comece a produzir as citocinas. E eu começo a fazer as primeiras alterações vasculares. E a primeira que acontece é chamada de isquemia transitória, ou ainda uma vasoconstricção. Então, esse vaso ocorre a constricção para favorecer com que esse leucócitozinho aqui, ou melhor, o neuherói, o neutrófilo da fase aguda, comece a ficar mais perto de quem? Das bordas, para que possa sair de forma mais adequada. A partir desse momento que eu tenho uma vasoconstrição sanguínea, uma vasoconstrição vascular, eu tenho então o chamado de estase. Eu paro o fluxo. Parando o fluxo, eu tenho a partir de agora um turbilhamento nesse local, aonde eu bato com o meu neutrófilo aqui e ele começa a se aderir ao endotélio. Adesão feita por moléculas de adesão, como por exemplo L-selectina, eu tenho aí a V-adesina, ou ainda eu tenho as integrinas, aonde eu faço com que o meu leucócito comece a produzir proteínas de membrana, onde ele adere rapidamente ao meu endotélio. E esse efeito tem um nome, chamado-se de marginalização leucocitária. É quando o meu leucócito não está mais no centro e vai para a periferia. Perfeito aí? E olha só então o nosso esquema da marginalização leucocitária, onde as L ou S-selectinas, as V-adesinas, as integrinas levam então a uma adesão um pouco mais firme ao endotélio. Perfeito? Associado a isso, eu tenho que ter um fluxo muito lentificado. E eu começo a ter esse fluxo a partir de uma vasodilatação, diminuindo a pressão arterial dentro desse vaso. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho uma isquemia transitória para promover uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição será importante para que evento? Eu tenho a marginalização leucocitária. E posteriormente eu tenho uma vasodilatação. Por que eu preciso dessa vasodilatação? Porque se eu tivesse uma pressão arterial muito evidente, todo esse leucócito ele acaba sendo desprendido do endotélio e levado para frente, dentro do vaso, o que eu não favoreceria para que esse vaso saísse, ok? Então essa vasodilatação nada mais é de que fazer uma ação propícia para que saia água
plasma e as células no evento de exudação plasmática. Ok, meus queridos alunos? Muito bem. Mas como é que ele sai daqui? Ele não sai via spectro patronus, num passe de mágica. Mas eu tenho aí aquelas citocinas, por exemplo, a TNF1, tá? Que normalmente acaba incitando um outro evento celular associado a uma célula que vive perifericamente sempre ao vaso sanguíneo, chamado de mastócito. Esse mastócito ele tem grânulos. E que grânulos são esses? Ah, eu tenho aí histamina e 5-hidroxitriptoamina, que vulgarmente vocês conhecem aí por serotonina. Uma vez que ele é incitado, ele se desgranula e ele começa a produzir substâncias vasoativas de curta duração. O que significa isso? Ah, substâncias vasoatíficas ou aminovasoatíficas, como serotonina e a histamina, que vai fazer com que eu tenha ação no endotélio, principalmente. E que ação é essa? Vamos começar a falar sobre isso. À medida em que o mastócito produz essas substâncias vasoativas, ele vai agir nesta célula aqui, ó. E ele vai produzir, primeiro, uma contração endotelial. O endotélio vai se contrair à medida em que ele aumenta a porosidade, o pertuito vascular, num efeito então chamado de permeabilidade vascular aumentada. Começa a pensar aí que todo o evento vascular foi feito para a seguinte situação: eu deixar o meu neutrófilo perto da saída, diminuindo o fluxo para que ele não seja levado para frente e que favoreça também a saída desse neutrófilo e de substância que possam agir de forma com que a gente tenha um evento inflamatório de forma adequada. E quais foram esses eventos? Primeiro, o macrófago reconheceu, apresentou, produziu citocinas e fez um evento vascular importante. Para quê? Para que chegássemos a partir desse momento no terceiro evento importante, que é a exudação. De quem? De célula e de plasma. Os neutrófilos eles saem daqui, claro, rolando por uma pressão baixa. Ele rola a partir do vaso sanguíneo, chamado de por rolagem. E o fenômeno de saída deles chama-se diapedese. Ok? Então vamos lá. Eu tenho uma agressão e eu começo a ter a rolagem desse neutrófilo para fora. Olha como ocorre. Eu tenho um efeito de exudação, eu tenho um estímulo vascular e ele começa a partir daí sair pelas porosidades e rolando até a área agredida. Combinado até aqui? E esse efeito chama-se exudação celular. Olha só, uma área agredida, eu tenho um mastócito que acaba produzindo então o quê? Uma vasoconstrição, aumento da porosidade, eu tenho aqui alterações vasculares associadas, olha aí, eu tenho uma vasodilatação, eu tenho uma área mais ruborizada, porque a estase promove uma área mais avermelhada local. Olha que fofinho aqui, então, uma área inflamada, uma área onde eu tenho, então, um quadro de hiperemia, ou seja, eu tenho uma vermelhidão porque aquele vaso está um pouquinho mais dilatado. Aqui só para vocês guardarem então o efeito de que eu tenho um mastócito e à medida em que ele é ativado, ele se desgranula, provocando várias granulaçõezinhas aonde vai atuar então todo o efeito da degranulação do mastócito. Feito? Muito bem. Quais são os principais fatores que levam a essa desgranulação do mastócito? Inúmeras. Olha aí, interleucina 1, 6, o fator de necrose tumoral e outras substâncias também um pouco menos relevantes, mas que eu quero que vocês guardem com calma. Combinado? Então, revisando até este ponto. Eu tenho efeitos vasculares, aonde eu vou ter marginalização leucocitária. E claro que alguns íons intravasculares são importantes e que também favorecem a marginalização, como o cálcio, o magnésio ou ainda um ácido chamado de ácido ciálico, aonde eu tenho posteriormente uma adesão. Essa adesão ela vai se grudar como se fosse um bichinho grudando no endotélio, tá? Ativo moléculas de adesão como LS-selectina,
outras integrinas, e ele, com a pressão, ele vai rolando pelo endotélio até sair. Ok, pessoal? Então, olha só, quais são os mediadores químicos mais importantes? Histamina, 5-hidroxitriptamina, aonde eu vou fazer a permeabilidade vascular e aumento da contração endotelial. E outros, como por exemplo o óxido nítrico, que vai manter a vasodilatação. E outros também que são importantes, produzidos por outras células, que são ativadas mesmo dentro do vaso, como os basófilos, que começam também a produzir histamina, tá? A bradicinina, que tem um efeito muito parecido com a histamina, né? Mas produzido por basófilos, mastócitos, plaquetas, tá certo? Que vai promover, então, a perpetuação deste vaso sanguíneo para que outras células comecem a sair. Ok? Então, eu tinha um vaso, eu tenho a marginalização dos leucócitos, olha aí, e para fazer, então, a posteriormente saída, eu tenho a marginalização leucocitária e alguns neutrófilos polimorfonucleares perifericamente ao tecido. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de revisar os principais mediadores químicos e os efeitos vasculares que ocorreram nesta primofase da inflamação. Antes de continuar a inflamação, então, num segundo módulo, a partir do momento que ocorre a posterior à saída da exudação plasmática, vamos tentar digerir todas essas informações que são, quiçá, de extrema importância para entender os efeitos inflamatórios. Ok?